Eu vou lhe contar tudo desde o início. Quiltéria, minha mulher, sempre frequentou feirinhas, comprava coisas para alegrar a casa, até fazia bordado de ponto cruz de vez em quando. Um dia, uma amiga que tinha chegado dos Estados Unidos trouxe uma revista. Uma simples revista, inofensiva, pelo menos era o que eu pensava. Já estávamos casados há alguns anos, 2 filhos, tudo ia bem na nossa vida. Mas aquela revista era uma revista de decoração, estilo country. Quiltéria ficou encantada com as colchas e falou: "Nossa, que lindo isso! Será que é difícil de fazer?" E a amiga disse: "Ah, acho que não. Olha só, aqui no final da revista tem uns moldes, umas explicações. Eu te empresto a revista e você tenta." Ela deixou a revista num canto e ficou se enrolando uns tempos. Até que vieram as férias, ela reclamou que estava sem saber o que fazer nos dias que passaríamos na praia. E eu sugeri: "Por que você não tenta aqueles trabalhos, aqueles daquela revista que a sua amiga te emprestou? Faz umas semanas que essa revista tá aí. Se não for para fazer, é melhor devolver." Quando penso que eu sugeri, eu não consigo me conformar. Ela saiu, comprou uns panos e no final da tarde tinha feito um pegador de panelas. Me mostrou, orgulhosa do resultado. Incentivei. Eu incentivei. Mesmo não entendendo nada de costura, dava para ver que não tinha ficado lá essas coisas. E a confirmação veio quando na primeira lavada o negócio praticamente se desintegrou. Mas ela estava empolgada. Já tinha descoberto um curso numa loja de tecidos. O curso durava 8 semanas. Só que ela convenceu a professora que não poderia, por causa do trabalho, fazer nesse tempo de 8 semanas. Precisava fazer em 4, já que seria só para ter umas bases mesmo, né? Era só um hobby, não era? Foi aos poucos, nem percebi. Hoje eu olho para trás e tento identificar o momento que tudo começou, mas não consigo. No começo foi legal. Ela estava empolgada, alegre. Logo terminou uma manta, um sampler, disse ela. Comecei a ouvir conversas dela pelo telefone com as amigas e vi que era uma linguagem incompreensível para mim. "Oi, terminei meu quilo. Sério? Não, quiltado à mão. Juro. Os blocos em foundation, outros em aplique, com as bordas mitradas. É verdade, tô tão orgulhosa. Agora tô aqui pensando se faço uma colcha em Baltimore ou um pano em Bargello. O que você acha?" "Kilo? Kilt? Foundation? Bargello? Baltimore para mim sempre foi uma cidade dos Estados Unidos." Mas, aparentemente, eu estava enganado. Nossa comunicação estava começando a ficar difícil. Mas o pior nem era isso. O problema era a invasão silenciosa da nossa casa. Aos poucos, começamos a encontrar tecidos, livros, todo tipo de material de costura em todos os cantos. Sentar no sofá? Era um perigo. Ser picado por uma agulha era o mínimo que podia acontecer. Isso, claro, quando a gente conseguia um espaço para sentar. Geralmente, tudo estava tomado por estojo de costura, bastidor, colcha king size. E ela estava quiltando. Andar descalço era uma temeridade. Alfinetes malignos e mal intencionados insistiam
em chamar atenção para o fato de estarem caídos pelo chão. Pediam para serem levados para a caixa, usando para isso meios sórdidos, como se enfiarem nos nossos calcanhares, que doíam pra caramba. Nem Aquiles suportou um ataque covarde no calcanhar, quem dirá nossos pobres calcanhares mortais. A estante foi tomada pelos livros e revistas, que chegavam dentro de sacolas, cada vez mais. Ela saía e passava numa livraria. Estava em promoção, olha só! Mas também pelo correio, com as coisas que ela pedia pela internet. Você sabia que livros não pagam imposto de importação? Não é o máximo! Tecidos, então, estavam por tudo. Acho que algum cientista ainda vai descobrir que tecidos têm vida própria e que ainda por cima se reproduzem. Afinal, como explicar às vezes que fui buscar uma toalha de banho no escuro e descobri ao acender a luz que era um tecido de florzinhas roxas? Sem contar que quando ela viu, deu um grito: "O quê? Você não tá pensando em se enxugar com o meu tecido da Debbie Moon? Novinho, né?" Não sei quem é essa Deb não sei o quê, mas deve ser alguém muito importante, muito mais do que eu e nossos filhos, que essas alturas já não tinham mais roupas limpas, porque os tecidos tomavam conta dos varais. E quando esses acabavam, as portas, as janelas e onde mais fosse possível pendurar alguma coisa. A gente tem que lavar os tecidos antes de usar, porque pode soltar tinta, encolher e o que mais for necessário. Senão, o trabalho fica horrível depois. Horríveis, na verdade, tinham ficado as nossas refeições. Primeiro que o Téria começou a fazer só pratos super rápidos. Afinal, tinha ficado costurando até as barrigas roncarem mais alto do que a máquina de costura. Depois vieram os PFs, né? Os pratos feitos, já que não tinha nenhum espaço na mesa que não fosse tomado por moldes, tecidos, réguas, tesouras, alfinetes, etc, etc, etc. Sobravam exatos 10 centímetros de mesa suficientes, quando muito, para colocar um pratinho de sobremesa para cada um. E ai de quem respingasse uma só gota de qualquer coisa naquilo tudo. Num domingo, estávamos todos em casa, quando de repente tocou um despertador. Eu levei um susto, porque o despertador estava tocando no meio da tarde de domingo. Não acreditei na resposta que ela deu, sem nem levantar os olhos do EPP que ela estava fazendo. É o horário de ir buscar as crianças na escola. Eu coloquei para despertar para eu não esquecer. Você sabe, né? Quando eu pego uma colcha, eu não vejo a hora passar. E tem mais. Nos armários começaram a aparecer sacolas e mais sacolas. Aliás, as sacolas estavam também na sala, no lado do sofá, no nosso quarto, no lado da cama, na área de serviço. Essas sacolas eram um mistério para mim. Até que um dia interceptei uma conversa e vi que a coisa era ainda muito pior do que eu imaginava. Tô arrasada. Tem uns 10 UFOs aqui em casa. Não. Ainda não consegui dar fim naquele da sala, acredita? Só faltam as flores de fuxico. E o viés? Não me animo. Não.
Não é nem mais um VIP, já é um UFO mesmo. O problema é que tem pelo menos outros 10 projetos que eu quero começar. Ai, mas estou me segurando. Então, menina, tem aquela revista japonesa que tem umas bolsas de chenille. Ai, que são demais. Mas eu disse que só pego na bolsa depois que terminar pelo menos aquela aplicação em freezer paper, que já tá me esperando há um século no quarto. Aliás, freezer paper não, Ave Bond Paper. Nacional é muito melhor. Dentro das sacolas tinham UFOs. Minha mulher estava recebendo marcianos em casa e ainda fazendo fuxico com eles. Logo ela, que nunca foi de falar da vida de ninguém. Será que ela estava a ponto de ser abduzida? E que história era aquela de coisa congelada no quarto? Talvez fosse esse tal VIP, de quem eu nunca ouvi falar. E quem é esse bonde não sei das quantas? Será que agora ela também era espiã? E se a polícia baixasse aqui em casa? A NASA, a CIA, o FBI? Já estava até vendo a cena. Helicópteros sobrevoando a casa, as crianças apavoradas num canto. E aqueles homens com macacão e capacete, astronautas andando pela casa, vasculhando tudo. Vasculhando aqui, vasculhando ali e dizendo: soubemos que a dona dessa casa trabalha como espiã e também tem VIPs congelados no quarto, enrolados em papel para freezer. Além de ter UFOs reféns presos em bolsas de chenille. Chenille? O que é isso, meu Deus? Falei tudo isso pra ela. E ela, com a maior cara de desdém, esse macacão deles podia pelo menos ter um quiltzinho à máquina. Achei que aquilo tudo estava indo longe demais. Falei com ela, tentei ser compreensivo, disse que estava sentindo falta dela, de passearmos juntos, só nós dois. Propus uma viagem. Ela relutou por uns tempos, mas depois aceitou. Ficou bem feliz com a ideia. Feliz demais até, eu devia ter desconfiado. Ela disse que organizaria tudo, que passaríamos 4 dias num lugar bem romântico. Era novembro e nós fomos para Gramado. Na volta, ela dizia para todo mundo: não sei por que ele ficou tão bravo. A gente saiu para passear todas as noites. Depois ele reclama que trabalha demais, que está sempre cansado. Quando eu arranjo dias inteiros para ele ficar de papo pro ar, sem fazer nada, dormindo até tarde, ele acha ruim. Agora, amiga, eu vou te contar. O festival é tudo de bom. Comecei a ficar desesperado. Procurei os maridos das amigas dela e vi que todos estavam na mesma situação. Criamos um grupo de autoajuda e nos reunimos enquanto elas quiltavam para trocar experiências, e as histórias eram as mais escabrosas. Um dos maridos disse: levei minha mulher para uma viagem à Itália para ver se ela se desligava um pouco. Quando entramos na Basílica de São Marcos, em Veneza, ela deu um grito e caiu de 4, de joelhos. Ficou o tempo todo olhando para o chão. Disse que era uma fonte de inspiração infinita para as coxas dela. Quis tirar foto, era proibido. Então, ela ficou ali, ajoelhada, e ficou desenhando, tirando os modelos, todo mundo olhando para as obras de arte, para os mosaicos, e ela ali copiando o chão. E foi a mesma coisa em todas as outras cidades. Milão, Florença. Eu já não sabia mais o que fazer. Nosso álbum de fotos só tem fotos do chão. Agora
ela só fala em participar de um cruzeiro nas Bahamas. Patchwork em regime de confinamento. O outro marido, comigo foi pior. Tinha uma obra perto de casa, uma nova linha de ônibus. Eles estavam instalando uns postes de luz, e os tais postes vinham embrulhados num tipo de feltro, sei lá o que. Só sei que ela foi até o meio da obra, numa rodovia, e saiu carregando uns 10 metros daquele feltro todo sujo de lama. Eu perguntei, e se a polícia te pega roubando material na rua? E ela disse, imagina, eles iam jogar fora. Quer heresia maior do que jogar tecido fora e dar uma fibra excelente para usar nos meus sanduíches? Eu fiquei em pânico, pensando que a gente ia começar a comer tecido também. Mas ela me acalmou, dizendo que era outro tipo de sanduíche. E o outro marido, isso não é nada. Minha mulher voltou a estudar inglês. Eu fiquei contente porque pensei que enfim ela tinha se libertado dessa coisa. Nada disso. Ela voltou a estudar inglês para poder assistir um canal americano de patchwork pela internet, 24 horas por dia. Isso sem falar numa universidade do Kilt, também americana, também por internet. O que eu vou fazer? Os outros maridos, penalizados, ofereceram mais uma cerveja e suspiraram em uníssono. Todos sabiam muito bem o poder da internet. E agora, depois do tal Facebook, Instagram, as coisas tinham piorado. Um deles andou bisbilhotando o perfil da mulher e descobriu que ela agora se autodenominava serial killer e que fazia parte de uma comunidade que ele já estava a ponto de chamar seita. Chamava, com muita razão, diga-se de passagem, de Petchólicas Anônimas. Seria o fim? E é por isso, doutor, é por isso que eu vim aqui saber se isso tem cura. Se tem alguma coisa que eu possa fazer pela minha mulher. O médico era um especialista, uma das maiores referências nacionais em psiquiatria. Esse médico era realmente a última esperança de toda a família. Depois de escutar toda a história, em silêncio profundo, com os braços cruzados sobre o peito, o olhar grave, o médico apoiou os cotovelos sobre a mesa, respirou fundo e disse: bem, por acaso o senhor não poderia me dar o endereço desse grupo de maridos? Minha mulher também faz patchwork.